Eu sou o Filipe Cardoso e neste vídeo vou falar da possibilidade de Warren Buffett ter estado secretamente a investir na Tesla. Depois de alguns rumores que circulavam, saíram mesmo notícias baseadas num trabalho de investigação aprofundando se o Warren Buffett estaria a investir secretamente em ações da Tesla. Sendo verdade, seria muito positivo para a confiança que traria a cotação e a avaliação da Tesla por um investidor mundialmente respeitado. Isto seria ainda mais significativo neste caso, uma vez que Buffett não tem sido positivo e não tem feito comentários muito simpáticos em relação a Elon Musk ou à Tesla como investimento. Esta teoria particularmente interessante é que o famoso investidor Warren Buffett pode estar investindo e muito. Tudo acontece no momento em que a empresa foi noticiada para ser incluída no SP500, conforme o meu vídeo anterior lançado no próprio dia. Warren Buffett foi então associado à Tesla e estes rumores surgiram numa altura em que a empresa subia 8% na terça-feira passada e 10% durante o dia seguinte. Torna-se importante esta possibilidade, uma vez que, como é sabido, Buffett investe largas somas de capital, o que só por si tornaria ainda mais escassas o número de ações disponíveis passíveis de serem adquiridas pelo SP500, cuja soma de investimento é estimada pelo próprio índice que seja superior a 50 bilhões. Assim como dos vários índices que se encontram correlacionados com o SP500 e que serão obrigados a adquirir as ações após a inclusão no SP500. E este montante estima-se que seja ainda superior aos 50 bilhões referentes à compra do SP500. Ou seja, temos 50 bis referentes à aquisição do SP500, para inserir a Tesla no índice, e depois, posteriormente, mais 50 bis referentes aos índices que vão tentar superar ou replicar o SP500, como por exemplo fundos de pensões. Bem, assim, se efetivamente a Berkshire adquiriu as ações da Tesla, reduziu de maneira muito significativa o número de títulos disponíveis. O Warren é conhecido pelos seus investimentos a longo prazo e assume que quando compra uma empresa é para a manter por toda a vida, pelo que seguramente não estaria disposto a vender nos próximos meses, obrigando assim o SP500 a ter que as adquirir aos inúmeros aficionados da marca, que já demonstraram inúmeras vezes que também não pretendem vender, o que impulsionaria ainda mais o valor da cotação nesta difícil operação para o SP500. Para termos uma ideia quanto singular é esta entrada no índice, nunca nenhuma empresa entrou neste índice americano com um valor de mercado tão elevado como a Tesla. Aliás, a novidade é tanta que pode até entrar em 2 vezes. O comunicado informava: devido à grande dimensão desta integração, o SP Dow Jones Indices está à procura de opiniões através de uma consulta à comunidade de investimento para determinar se a Tesla deve ser integrada de uma só vez ou em 2 tranches, aponta o comunicado. Simultaneamente, acontece que além do anúncio da inclusão do SP500, as ações da Tesla beneficiaram de um aumento do preço-alvo da Morgan Stanley, que só por si merece um vídeo face à importância e relevância das informações contidas no relatório submetido ao mercado, que pela primeira vez analisou a empresa para além de ser um fabricante de automóveis, mencionando: a Tesla está à beira de uma profunda mudança no modelo de negócios. Pela primeira vez estamos a adicionar a receita de software e serviços de uma rede de veículos conectados à nossa previsão de ganhos e avaliação. Voltando ao assunto do nosso vídeo, temos Frank Pillen, que descobriu que cerca de 50 milhões de ações da Tesla desapareceram nas mãos de investidores atualmente desconhecidos, com base nos documentos 13F que revelam grandes acionistas. Estes têm que participar trimestralmente das suas participações e Frank verificou que faltavam então uma quantidade enorme de ações que, sendo tão elevada, não poderia ter sido apenas adquirida pelos pequenos investidores. No entanto, não foi participado ao mercado pelos grandes investidores e fundos. Existe, no entanto, uma possibilidade de solicitar excepcionalmente confidencialidade para maior interesse em não criar instabilidade nos mercados face a elevados montantes envolvidos nestas transações. Curiosamente, no passado dia 16 de novembro, foi comunicado que a Berkshire tinha solicitado este procedimento, não muito usual, esta confidencialidade para o terceiro trimestre. É então publicado pela Business Insider que Warren Buffett tem uma participação secreta no seu portfólio, que o grupo Berkshire Hathaway do investidor bilionário omitiu informações confidenciais em sua atualização trimestral. David, professor de finanças da Universidade de Maryland, que acompanha Buffett e a sua empresa há mais de 30 anos, confirma que ele, sem dúvida, está construindo uma grande posição agora. E James, analista de Edward Jones, que cobre a Berkshire, declara igualmente que suspeita que a Berkshire esteja construindo uma grande posição em uma empresa pública e que eles gostariam de continuar a fazer isso antes de divulgá-la ao mercado.
Por último, sabemos que este procedimento não é novo para Buffett, que já manteve investimentos confidenciais num passado recente, na Phillips 66 em 2015 e na IBM em 2011. A história fica agora mais interessante, uma vez que no relatório 10, que compara o último trimestre com o trimestre atual, e muita atenção agora, neste relatório é apresentado um investimento de 245 bilhões, enquanto no formulário 13F é apresentado apenas 229 bilhões, mencionando que havia informação confidencial que tinha sido omitida. Ou seja, vamos fazer as contas. Faltam 16 bilhões investidos de forma confidencial. Sabemos que durante este período Buffett investiu 5 bilhões em 5 grandes empresas no Japão, mas nada foi comunicado sobre os remanescentes 11 milhões. Deixando agora de lado a matemática, sabemos, por um lado, que Buffett possui experiência no setor, devido ao investimento que possui desde 2008 numa fabricante de veículos elétricos chinesa. Por outro lado, sabemos também dos comentários bem recentes, quer de Buffett, quer do seu sócio de longa data, Charlie Munger, vice-presidente da Berkshire e parceiro de longa data de Warren Buffett, falou em uma reunião de acionistas em fevereiro de 2020 para o Daily Journal e, em resposta a uma pergunta sobre a Tesla, Munger disse: "Meus pensamentos são dois. Eu nunca compraria e nunca venderia a descoberto." Para contextualizar, na altura, a Tesla era já a fabricante automóvel americana mais valiosa de todos os tempos, com uma capitalização de mercado maior cá fora e a General Motors juntas. Munger disse adicionalmente: "Acho Elon Musk peculiar e pode-se sobreestimar, mas pode não estar errado o tempo todo." Disse ainda: "Não tenho a menor ideia de como Elon Musk vai se sair, mas ele tem uma hipótese considerável de ter sucesso e uma hipótese considerável de ter fracasso. E ele parece gostar desse modo." Em maio de 2020, temos também Warren Buffett a dar uma entrevista à Yahoo Finance e nessa altura a Berkshire nunca tinha investido na Tesla, mas a empresa detinha 1,5 bilhões de ações da General Motors Company. E durante a conversa perguntaram a Buffett sobre a Tesla e sobre o seu CEO e Buffett respondeu: "Ele fez algumas coisas notáveis." No entanto, quando lhe perguntaram diretamente se investiria ou não nas ações da Tesla, foi muito direto e respondeu: "Não, nunca investiria na Tesla." Em maio, temos Musk a ser entrevistado por Joe Rogan no seu podcast e também falou sobre Buffett, dizendo: "Para ser totalmente franco, não sou seu maior fã. Ele faz uma grande alocação de capital. Ele lê muitos relatórios anuais de empresas, todas as contas, e isso é muitíssimo chato. O que ele está a tentar saber é se a Coca-Cola ou a Pepsi merecem mais capital." Bem, dito isto, é complicado opinar sobre tudo isto. Seguramente iremos ter notícias brevemente, quando Buffett apresentar as peças contabilísticas oficiais, e não tenho ainda uma opinião formada. Resumindo, temos grandes tranches de ações que foram adquiridas por um grande investidor e que não foram comunicadas ao mercado. Ao mesmo tempo, temos semelhante montante investido secretamente por Buffett. Especialistas acreditam que efetivamente Buffett está a comprar muito e da mesma empresa, mas não podem assegurar qual. E por fim, comentários menos simpáticos de parte a parte, entre Alan e ambos os sócios da Berkshire. Entretanto, posso partilhar algumas impressões minhas pessoais sobre Buffett, que a mim particularmente diz muito. Comecei a investir há mais de 20 anos, estava na universidade, sempre gostei de analisar, de pesquisar, de ler, e na altura a informação não era muita, e eu lembro-me que o primeiro livro que eu comprei sobre investimentos, efetivamente, era do Warren Buffett. E também foi a primeira posição maior que eu tive na minha carteira, também foi do Warren. Efetivamente, os primeiros anos foram ótimos, portanto ele é um investidor com décadas de sucesso, mas efetivamente a última década, como sabemos, ele foi batido claramente pela maioria dos índices e deixou muito a desejar, e vozes negativas se insurgiram contra Buffett por causa de não ter investido na Amazon, por causa de não ter investido na Microsoft, na Google, e ele sempre respondeu explicando que gostava de investir em ações que compreendia efetivamente e que essas apenas correspondiam aos 5 ou 10% de empresas do mundo e, portanto, que ele era incompetente em relação ao resto das empresas e que efetivamente não compreendia algumas empresas tecnológicas. Recentemente, durante a pandemia, eu vi com muita atenção todas as entrevistas do Warren, o encontro anual dele na Berkshire, e estava muito confiante, uma vez que ele tinha em caixa bilhões e bilhões de euros para investir, e pensei efetivamente que ele ia fazer algumas compras interessantes. No entanto, essas compras tardavam em surgir, foi-se desfazendo de alguns setores importantes que tinha em carteira, como por exemplo a aviação, acabou
por não fazer grandes aquisições numa fase inicial. Voltou atrás em relação à sua opinião sobre o ouro, porque ele passou anos a dizer que não entendia e que não haveria de comprar ouro, e acabou por investir efetivamente recentemente numa empresa mineira de extração de ouro, o que para mim foi um bom sinal, porque os tempos mudaram e efetivamente Buffett, com a idade que tinha, preocupava-me que não conseguisse entender o novo mundo e esta transição para um mundo diferente, que se vive com alterações climáticas, com toda a tecnologia, e ele e o sócio dele, face à idade que têm, o Charlie salvo erro tem 96 anos, poderiam não tomar as melhores decisões nesta fase. E eu, como ainda tenho exatamente o investimento nesta companhia, na Berkshire, de longa data, fui-me desfazendo ao longo dos últimos meses e transitando para empresas efetivamente que tinham apostado na inovação, que tinham apostado na tecnologia, porque realmente em tempos de crise são estas empresas que mais crescem, porque vão estar à frente das outras, porque vão reagir mais rápido, que vão trazer poupança a nível dos custos. E, portanto, preocupava-me realmente que Buffett não fizesse nada que eu visse assim de maneira mais visível. Estas notícias a mim deixam muito agradado. Poderá ser um sinal claro, e isto, claro, a ocorrer, a ser verdade, um sinal claro de que, efetivamente, Buffett entendeu, é inteligente, que deu a volta e que está a dar a volta pela calada, investindo numa empresa que claramente está a dominar tudo e todos e que vai dominar nos próximos 10, 20, 30 anos estes novos setores energéticos. O próprio Alan já disse que o setor automóvel provavelmente não vai ser o setor mais importante da Tesla nos próximos anos. Portanto, ele está convencido que o setor da energia vai ser maior ainda do que o setor automóvel. E o Warren percebe muito bem o setor de energia, portanto investe nesse setor há anos e anos. Recentemente, este ano ainda fez largos investimentos no gás. Quer acreditar que efetivamente o Warren tenha investido e acho que é um sinal muito positivo para o futuro sustentável para o mundo. E portanto, pessoal, da minha parte esta foi a minha partilha pessoal. Caso tenham alguma e queiram comentar as minhas ideias ou as vossas, por favor deixem nos comentários, terei todo o interesse, muito gosto em saber se concordam, se não concordam. E basicamente era isto. Para terminar, não se esqueçam de subscrever o canal agora e estejam muito atentos porque sairá de seguida no vídeo, uma vez que existem muitas notícias esta semana a partilhar. Obrigado a todos e boa semana.